Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Paz e bem para você. Satisfação estar aqui com você hoje. Seja muito bem-vindo, bem-vinda nesse momento de meditação do Evangelho. Então, desde já convido você a sintonizar aqui o canal do Padre Jailson, Dom Jailson, e vai logo se inscrevendo, compartilhe esse vídeo, faça o seu comentário. Você fazendo isso, você está ajudando o canal a evangelizar mais pessoas, tocar mais pessoas. Como eu falei, Deus abençoe você e vamos hoje à reflexão do Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje se encontra no Evangelho de Lucas. Então, se você tem a Bíblia aí na mão, vamos aqui pôr o Evangelho de hoje, que é o Evangelho de Lucas, do capítulo 4, versículo 31 ao 37. Esse Evangelho ele é sobre a cura de um processo. Então, vamos proclamar esse Evangelho de hoje? O Senhor esteja convosco, está no meio de nós. Proclamação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Desceu a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e ali ensinava-se aos sábados. Maravilhava-se da sua doutrina, porque lhe ensinava com autoridade. Estava na sinagoga o homem que tinha um demônio imundo e exclamou em alta voz: Deixa-vos que temos nós contigo, Jesus de Nazaré. Vieste para nos perder? Seis que és o Santo de Deus. Mas Jesus replicou-lhe severamente: Cala-te e sai deste homem. O demônio lançou-se por terra no meio de todos e saiu dele, sem lhe fazer mal algum. Todos ficaram cheios de pavor e falavam com os outros: Que significa isso? Manda com poder, autoridade aos espíritos imundos, e eles saem. E corria a sua fama por todos os lugares das circunvizinhanças. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho de João, o Evangelho de Lucas, bem dizendo, é um Evangelho de anúncio, ou de conto de história, digamos assim. Porque Lucas também era um historiador, era um médico, ou um jornalista, digamos assim. Então, Lucas já narra a narrativa de São Mateus, e São Mateus narra a narrativa de Marcos. Mas aqui o Evangelho de Lucas traz para nós os fatos de que Jesus ele ia evangelizando de cidade em cidade. E ali eles chegando em uma cidade chamada Cafarnaum, se aproxima-se daquela localidade, aquele povoado. Imediatamente eles encontram-se com um homem possuído, ou seja, digamos assim, na tradução cristã, o demônio. É interessante que esse Evangelho traz para nós uma característica que aqui Jesus ele demonstra para aquela comunidade, aquele povoado, aquela aldeia que ele é autoridade, até também autoridade espiritual, não só autoridade de dar o pão ao povo, de calentar o povo, de libertar o povo, mas também espiritualmente. E aqui, Jesus se encontra aqui com aquele homem falado aqui, possesso. Imediatamente ali, aquele homem que estava possesso, conhece Jesus e diz assim: O que tiveste ver nós aqui conosco? Tu queres nos prender? Então Jesus imediatamente repreende e diz: Cala-te, saia deste homem agora. Segundo aqui o relato diz que aquele homem ficou curado, liberto. Aqui tem uma fusão de que existe uma teoria, digamos assim, que o mal ele prevalece e o mal existe, ou seja, os espíritos, o mundo existe. No contexto da espiritualidade, no contexto de que Jesus ele é a autoridade entre todos aqueles que estão até nas profundezas, ou seja, até
os espíritos obedecem a Jesus. A gente, no contexto desse relato, ou humanamente falando, a gente não acredita. Muitas pessoas ainda hoje não acreditam no mal, ou seja, no espírito, no demônio, diz que é ilusão, etc. Se é um conto de fada, você tem que mergulhar profundamente na palavra de Deus para que você venha se acreditar. Às vezes a gente se passa por incrédulo e a gente não acredita que não há uma força espiritual. A gente acredita que não é tudo normal. Santo Agostinho diz assim que o mal, ele sobrevive entre o bem, ou seja, Deus coloca e Deus tira do mal o bem. Mas o que Santo Agostinho quis dizer com isso? Quis dizer e aprovou que o mal existe, ou seja, o seu espírito, o mundo existe. A gente vê hoje em dia uma grande polarização de interreligiosidade na sociedade, a expressão de que eu tenho minha própria religião, e há uma grande cultuação entre outras religiões de desprezo dos radicais, ou seja, aqueles conservadores olham para algumas religiões e muitas vezes, principalmente a matriz africana, que cultua ali o candomblé, macumba, etc. Então, para alguns conservadores ali, o mal está ali. Não podemos afirmar que ali é uma cultuação de demônio, não. Olha, uma cultura, é uma religião dele, mas o que tem a ver com o que eu estou falando? É porque existe uma discriminação muito grande desse pessoal com a religião cristã, dizer, olha, tu é de que religião? Aí se eu falo assim, eu sou católico, sou evangélico, glória a Deus, tudo bem, então existe o mal, tudo é pecado. Mas se eu falar assim, não, eu sou da religião candomblé, eu sou do terreiro, eu sou da matriz africana, aí o cristão vai olhar e vai dizer assim, poxa, você está no mau caminho, tudo que eles estão fazendo ali é um demônio, etc. Olha, isso é uma palavra errônea, não existe isso. Jamais você vai chegar para aquela religião e falar isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque aqui, com certeza, não tinha nenhuma espécie dessa religião ali. Quando Jesus chegou naquela comunidade, justamente em Cafarnaum, aqui, naquela cidade da Galiléia, Jesus encontrou justamente um homem que estava psicologicamente, não digo psicologicamente, mas aqui no Evangelho vai dizer que realmente ele estava possuído por um espírito, ou seja, por um demônio, que ali reconheceu Jesus e teve medo de Jesus. E no final do Evangelho vai dizer que todos aqui admiraram, dizer, mas que sinal é esse? Que homem é esse? Até os espíritos obedecem. Aqui não está dizendo que ali existia um terreiro, existia a matriz africana. Não, aqui é justamente uma contextualização de Lucas, dizendo para aquele povo, olha, o seguinte, há autoridade também espiritual no meio da comunidade, seja ela qual for, aqui representada por Jesus, onde também ele se exaltava, ele clamava, ele anunciava e denunciava os erros do mal, os erros também aqueles que se faziam se presente ali, escravizando as pessoas. Então, a gente tem que acreditar também que existe um lado espiritual que agrega também essa correlação. A gente está muito agregado a isso de que, olha, tenha cuidado, você está possuído, aquela pessoa fez isso. A gente vê hoje em dia na mídia, né, um marido, um esposo, uma esposa agredindo um ao outro. Então a gente já está possuído, está diabólico, etc. Eu acho que a palavra de Deus diz assim, o mundo está sendo maligno. Então a gente tem que ter discernimento, temos que orar a Deus, pedindo a Deus discernimento para que a gente tenha essa certeza de que a gente tem também esse lado espiritual, de que se aquela coisa está ocasionando estrago na família, etc., você tem essa autoridade na oração, no jejum, a expulsar. Jesus era filho de Deus, o próprio Deus ali que estava ali naquela comunidade, né, e aquele espírito maligno ali reconheceu que era o filho de Deus e saiu, entendeu? Então,
isso prova que também o mal existe. Também existe uma cadeia toda das milícias, né, demoníacas que tentam um com o outro e tentam justamente aqueles que querem buscar oração, aquele que quer ser santo, aquele que quer caminhar. Não tem nada a ver do que eu falei aqui no meio, né, desse contexto, dessa reflexão do candomblé, do terreiro macumba, do material, não tem nada a ver disso. Estou falando do outro lado que a gente agrega muito esse lado, questão cultural, de tudo é mal, né? Aquela pessoa está possuída, etc. Não, aqui é uma reflexão de que Jesus estava aqui demonstrando a sua autoridade e que toda aquela espiritualidade que estava ali, aquele demônio, reconheceu que ele era o filho de Deus e que ele tinha autoridade para expulsar ele. Então, a gente tem que ter cuidado e pedir a Deus que nos liberte. Talvez você esteja aí provorado, né, com grande doença dentro de você, com depressão, com psicologicamente pensando que nada faz sentido para você. Mas veja só, Jesus, ele, nesse momento, ele vai até você, ele consola você, ele dá a mão para você, ele busca um relacionamento com você, ele quer ver você curado e liberto. Mas basta você dizer, Senhor, eu quero ser um homem novo, eu quero ser uma mulher nova. A gente pensa que ser possuído, o demônio, é incorporar algo no espírito. Não, por exemplo, as maldades que tem hoje no mundo, os vícios, tudo isso bate no coração humano. Muitas pessoas, a palavra de Deus diz assim, olha, aquele que sai pela boca do homem, aquele que está dentro para fora é o que mais mancha, não é aquele que está de fora para dentro. Porque Jesus muitas vezes dizia, quando ele estava numa festa, numa convidada, no almoço, os fariseus, publicanos, aqui, eles diziam, olha, como é que pode? Pelo costume do judeu, todos antes de almoçar, tinham que lavar a mão. Jesus chegava, os discípulos ficavam apavorados, ou seja, aqueles que seguiam aquela lei diziam, poxa, isso é impuro. Mas muitas vezes a gente somos impuros por dentro. A gente quer ser o mais impuro, ou seja, mais aquele que seja honesto. Mas às vezes a honestidade você está fazendo por omissão, você está fazendo por vaidade. O que mancha o homem, que fere o homem, é aquele que sai de dentro para fora, e não o que sai lá de fora para dentro. Lógico, a gente tem que ter discernimento, ter a nossa oração pessoal, ter a nossa vida comunitária. Se você é um religioso, principalmente você tem que ter uma vida íntegra para que você seja luz para as pessoas. Assim, como no final do Evangelho diz assim, que corria a sua fama por todos os lugares, por todas aquelas vizinhanças, aquelas cidades que ele tinha autoridade também de espíritos imundos, de expulsar os demônios. Então a gente temos que ter essa confiança em Deus, que somos também templo do Espírito Santo, capazes de fazer o bem, de resplandecer, de dar a glória, mas toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor Jesus. Amém? Então essa foi a meditação de hoje. Se você gostou, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, faça o seu comentário. E vamos nesse momento pedir a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe Deus Pai Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sigamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Demos graças a Deus.